Isso. Então, gente, uma boa noite a todos. Assim, é um prazer muito grande a gente receber aqui o doutor Adriano Gordilho, nosso querido colega da Abras Bahia, não é? Não era de hoje que eu esperava por isso, a gente estava tentando conseguir marcar com ele, mas nós fizemos muita live, eles também, por todo o mês de setembro, né? Mês de outubro, e tem tanta live que a gente, para conseguir fazer os relatórios, está difícil, porque eu vou organizar as datas, né? Eu vou até botar para Zezé assim: olha, muitas lives, não tem nem como especificar as datas. Mas, graças a Deus, a gente conseguiu organizar e ele está aqui conosco. Eu queria falar para vocês que o doutor Adriano é titulado pela SBGG, e AMB, pós-graduado pela PUC, né, do Rio Grande do Sul, em geriatria e gerontologia, presidente da Abras Bahia, como eu já falei, e diretor médico do Instituto Longevitate. É um prazer muito grande recebê-lo, doutor Adriano. Fica à vontade, a live é sua, o que a gente puder lhe ajudar, estamos aqui para a gente trocar um pouco. Eu queria só falar uma pequena introdução desse texto que a gente programou. A nossa amiga Aparecida está quietinha aí, ela não gosta de falar, e ela me ajudou muito com esses temas. A Aparecida é meu anjo da guarda, entendeu? Mas ela gosta de ficar quietinha ali no cantinho dela. Então, a relevância da história de vida no contexto familiar e no atendimento às pessoas com a doença de Alzheimer. O objetivo: sensibilizar os profissionais de saúde, familiares sobre diferenças culturais, regionais, experiências vivenciadas pela pessoa com a doença de Alzheimer, suas crenças e gostos particulares, e também diferenças de personalidade dos componentes do núcleo familiar. Compõe dificuldade à compreensão sobre os comportamentos de cada pessoa, com reflexo no manejo das situações cotidianas, podendo ocasionar conflitos familiares e interpessoais. A gente sabe que, dentro do contexto familiar, como tem problema, né? Como tem conflito. E a gente está aqui hoje para a gente conversar com o doutor Adriano, aliás, para ele conversar conosco sobre a questão da minha família, nossa história. A palavra é sua, doutor Adriano. Obrigada. Olha, Eliana, eu que agradeço poder estar aqui com você, que é uma guerreira da Abras, né? E com todos os seus companheiros de diretoria, com os que estão nos assistindo. É um prazer todo meu, né? E, como você disse, o mês de setembro foi punk para as regionais, né? Eu também tivemos muitas regionais, muitas lives, inclusive fiz duas, uma com o Rio Grande do Sul, outra com Pernambuco, mas foi muito legal. E hoje, em novembro, agora a gente está podendo falar com o pessoal do Rio de Janeiro. É uma alegria para mim. Olha, eu vou contextualizar essa questão da família muito em função da minha história como médico geriatra, né? A família é o centro de tudo que acontece com o ser humano, né? E a família mudou muito nos últimos 40 anos. Eu me lembro quando eu estava na residência em Porto Alegre, me chamava muita atenção a quantidade de instituições de longa permanência que existia, né? Lá já começava uma mudança que no Nordeste não era impossível uma família pensar em colocar um pai, uma mãe numa instituição de longa permanência. Então, era uma família extensa, o envelhecimento ainda estava começando a acontecer. Eu me lembro que, quando eu voltei, eu ia para o aniversário de 60 anos. Era um grande acontecimento fazer 60 anos, né? Hoje, eu vou só em aniversário de centenário. Só vou em centenário, né? Então, mudou. Quer dizer, o envelhecimento aconteceu e a família mudou. Aquela família extensa que aqui no Nordeste a gente tinha naquela época, há 40 anos, com muitos filhos, os filhos todos na cidade, morando perto, e quando o idoso fragilizava por algum motivo,
por Parkinson, por câncer, por fratura, por Alzheimer, por outro tipo de demência. Sempre havia uma filha, uma nora, alguém para tomar conta, né? Mas já no Rio Grande do Sul, com a influência germânica, italiana, europeia, o pessoal mais racional, mais objetivo, eu me chamava a atenção. Cada esquina tinha uma instituição de longa permanência, né? Então, essa era a família que eu conheci quando eu tinha 23 anos e estava lá em Porto Alegre. De lá para cá, a coisa mudou bastante, né? A família foi diminuindo, a família foi ficando mais nuclear, poucos filhos, né? E mais, eu chamaria agora a família contemporânea, que é uma família da diáspora. O idoso, às vezes, até tem mais filhos, mas um está no Canadá, outro está na Argentina, outro está na Austrália, e, muitas vezes, a única referência que o idoso tem sou eu e a equipe interdisciplinar que trabalha comigo. Então, houve uma grande mudança na estrutura da família, né? A família, quando um paciente demencia, essa família se comporta, geralmente, de forma desse modelo que eu vou falar para vocês. Primeiro, existe uma angústia muito grande quando o paciente começa a ter perda de memória, começa a dificuldade de lidar com compra, com dinheiro, com remédio. A família acende o sinal vermelho, o sinal de alerta, na verdade, e procura um especialista que trabalhe com isso. E ela vem para que a gente desconfirme, ou que pelo menos confirme que não é Alzheimer. Que Alzheimer, há 40 anos, era um ilustre desconhecido, né? E hoje tudo é Alzheimer. Então, essa família vem nessa perspectiva. E aí ela quer o diagnóstico, e quando você dá o diagnóstico baseado na clínica, que é soberana, ou numa ressonância, num PET scan, ou, às vezes, nos casos mais difíceis, no líquor, né? Aquele líquidozinho que tem na medula, com os marcadores da doença de Alzheimer, aí começa, não é possível, não pode ser, vamos ouvir outra opinião, e vai para um médico, vai para outro, vai para São Paulo, e vai para aqui, vai para lá, e quando a família capitula, e muitas famílias não capitulam, eu tenho famílias que a paciente já está comigo há 10 anos, até hoje ela chama a mãe de uma menina, de uma velha teimosa. Ela quer que eu fale com a mamãe para ela lhe obedecer. Se ela não registra, quando é que você vai cair a ficha, não é? Então, esse é o panorama que eu vejo, geralmente, da família, e uma família que traz uma série de desafios pessoais. Às vezes, esse paciente frágil, demenciado, vai ser cuidado, às vezes, por uma filha que teve uma má relação com o pai na infância, traz mágoas, traz sentimentos ambivalentes em relação ao pai ou à mãe, e é essa filha que vai, nessa hora, muitas vezes, oferecer um cuidado muito ruim, de qualidade ruim, né? Muitas vezes chegando até a ter atitude de abuso, de agressividade com o pai ou com a mãe. Esse é um panorama que eu costumo ver com muita frequência. Então, nós temos famílias funcionais, que foram funcionais desde o início, e essa família funcional, quando o paciente com Alzheimer acontece, ou com outro tipo de demência, essa família é acolhedora, ela participa das lives da Abraz, ela tem assim, interesse de conhecer, como a gente diz aqui na Bahia, para a Abraz, cuidador informado, paciente melhor cuidado. É uma família que se vira nos 30 para poder fazer terapia cognitiva, atividade de musculação terapêutica, musicoterapia. Eles compram, não tanto financeiramente, mas eles compram a ideia de você reabilitar um paciente com demência, e eles, então, investem. E eu costumo dizer para essas famílias, olha, vocês não estão tendo custo com isso. Vocês estão fazendo um investimento, porque um paciente que entra num set de reabilitação,
ele vai postergar e muito a fase avançada da doença, né? E isso que é exatamente a fase mais custosa não só financeiramente, mas custosa do ponto de vista emocional para a família, né? Essa é a família que é, hoje em dia, cada vez mais rara, né? A família que está mais próxima, que está presente. Existe a família até que é funcional, mas que teve já a diáspora. Então, essa família sofre muito, se sente muito culpada. Quando tem que institucionalizar o paciente, eles ficam extremamente culpados, não é? Tem todo um trabalho que a gente tem que fazer, porque não tem jeito. O paciente perdeu a capacidade de morar sozinho, não aceita cuidador. Então, essa é uma família que está cada um num canto do mundo e esse idoso está só, ele era autônomo, independente, de repente ele perde a capacidade de morar sozinho. E o que é mais comum hoje em dia é a família disfuncional de origem, né? Seja ela que composição hoje ela tenha. Hoje a família tem várias composições, né? E essa família disfuncional, ela acontece uma coisa, Eliana, que está assim extremamente epidêmica. Antigamente os velhos morriam mais cedo, né? E a gente conhece desde sempre a palavra herança. A pessoa morre, aí vamos na herança. Agora não. Os velhos não morrem ou demoram de morrer. Então, hoje, a epidemia é de herança de pai vivo, né? E aí a briga familiar, né? O irmão que cuida, que tem interesse, é contrariado na curatela por outro irmão que não tem interesse, está interesse no dinheiro, né? Que rege o mundo, né? E começa a briga, a dissensão. Eu já até ameaça de morte já recebi, né? Para definir curatela, enfim. De vez em quando tem que ir ao juiz, eu tenho que participar de alguma audiência, né? Então, isso está acontecendo aqui muito na Bahia. Não sei como é que está a experiência de vocês aí no Rio de Janeiro. Eu estou provocando aí. Tem muitos problemas assim do tipo, muito. Mas Então, depois a esse é um gente. paciente complicado, porque ele começa a ver os filhos brigando, né? Começa a escutar de um lado, começa a escutar do outro, e essa disfunção familiar é neurotóxica. Geralmente, os pacientes declinam muito rápido quando essas situações acontecem. Mas você falou uma série de coisas aí no início, eu queria que você fosse pontuando uma a uma para ver o que eu posso contribuir. Então, a gente tem aqui como teria sido a vida de pessoas que nasceram em países diferentes e imigraram, tiveram que adaptar-se a condições diferentes. Eu me lembro que, no passado, nós precisamos, um jornal, uma emissora, não sei, nos pediram que a gente indicasse familiar que tivesse o paciente com Alzheimer de outro país e que estava morando no Brasil, esqueceu a língua brasileira e passou a falar a língua nativa. A gente não achava, não conseguimos fazer isso no passado. Hoje, a gente tem muito isso e com uma dificuldade enorme das famílias, porque, um exemplo, a gente tem descendente de japoneses. Ele passou a não falar mais o português e está agindo como se estivesse no Japão, com a cultura de lá, com os hábitos de lá. Como conduzir essa situação está muito difícil. Eu tenho uma pessoa aqui de Niterói que a gente tem batalhado com essa mãe que está com a demência para ajudar essa família, entendeu? Eu tenho casos assim também, não é? Pacientes de origem hebraica que migraram, né, na Segunda Guerra e, quando demenciam, começam a falar a língua de onde eles vieram, começam a falar alemão, Sim, enfim. E aí é o desafio, porque muitas vezes as famílias não falam essa língua mais, né?
Eu, quando atendo um paciente, ele entra só na sala, eu não entrevisto a família antes dele, e eu sempre começo pela biografia dele, né? Então, como a memória do passado está mais preservada, esses pacientes se tornam mais fluidos, e aí eles começam a me entregar o ouro da história da demência, né? Porque muitas vezes você vai encontrar raízes de um déficit cognitivo, de uma demência, na infância, na disfunção de pai e mãe, na disfunção de marido e mulher, né? Mulheres que tiveram maridos alcoólatras, que foram abusadas, sofreram violência doméstica, né? Pacientes que foram de outras culturas que vêm para o Brasil e já não se sintonizam mais com a cultura brasileira e começam a querer coisas que ele teria no lugar de origem. É um desafio. Geralmente, a terapeuta ocupacional trabalha muito bem com isso, né? Sim, Ela sim. começa a montar um setting de reabilitação dentro da realidade dele, tenta trazer alguns elementos da sua história de vida, né? Porque é muito importante, porque mesmo na fase moderada, os pacientes com demência, eles lembram da história de vida. Eu costumo dizer que a memória vai descascando que nem cebola, né? Quando um paciente não reconhece a casa que ele está há 30 anos, a memória está lá atrás. Então, todo o referencial dele, não só o referencial mnemônico e espacial da casa, como também o referencial emocional daquele momento. Então, ele se bate com um momento em que ele, por exemplo, veio para o Brasil, porque só tinha um filho, o filho estava trabalhando aqui, né? Ele começa a ficar inquieto com essa história, né? Pacientes que começam a apresentar demência quando tem uma disfunção familiar, né? A doença, ela é sempre, o sintoma é sempre um, um aprendizado para quem olha, né? Mas por que ele não pode ver a realidade? Demência é bem isso, né? Qual a realidade que a pessoa está enfrentando que ela não pode viver, não pode se conectar, né? Aí o cérebro começa a demenciar. É um paciente que veio morar na Bahia, mas foi do Rio de Janeiro, às vezes não precisa nem de país. Eu tenho várias pacientes que foram mulheres que trabalharam em órgãos federais no Rio de Janeiro, tiveram toda uma vida no Rio de Janeiro. Você sabe que o envelhecimento do Rio é bem diferente do envelhecimento do Nordeste. As mulheres vão para a praia, para Copacabana, elas saem, elas têm uma vida muito maior do que as idosas aqui. Então, elas chegam aqui e as idosas daqui elas estão muito dentro de casa, com a família, etc. Elas não se adaptam, não se adaptam, mas tiveram que vir, tiveram que abrir mão do seu apartamento, do seu referencial histórico, do seu referencial ambiental, né, e relacional. Às vezes tinha amigas, grupo de amigas que iam para a praia, que iam para o cinema, e de repente elas vêm para uma cidade que elas estão sós. O filho sai para trabalhar, a nora sai para trabalhar, os netos vão para a escola e a paciente fica só, né? Então, esse é todo um desafio que você tem para reinserir esse paciente em algum modelo de realidade parecido com aquele modelo que ela tinha lá. Não pode ser igual, mas tem que lembrar. Isso é um trabalho belíssimo que as terapeutas ocupacionais que trabalham comigo fazem. É um trabalho muito bonito. Elas começam a socializar a paciente nos grupos. Aqui, os grupos da gente têm ido ao Museu da Música, ao Museu do Mar, né? Cada mês eles vão no museu, foram numa horta orgânica que fica em cima do shopping da Bahia, né? Então, elas começam aí e, de repente, começam a se socializar, né? Começam a fazer novos vínculos. E novos vínculos estimulam o cérebro a fazer novas conexões, né? É completamente diferente o paciente meu com demência que está com medicação, mas sem grupo, sem atividade terapêutica não farmacológica, do paciente que está lá no grupo.
É completamente diferente o declínio. É muito mais rápido o declínio naqueles indivíduos que estão, que estão dentro de um setting de reabilitação. Então, com relação a isso, eu digo, sim, é verdade, é difícil, mas não é impossível. Não é? Com o japonês, o negócio complica mais um pouco, né? Se não tiver ninguém na família que fala japonês. O japonês é muito fácil de achar, né? Sim, sim. Mas, enfim, o que mais? Provoque mais aí. Fica à vontade, gente. Pode perguntar também. Podem abrir o microfone. Quem quiser falar, o Felipe abre aí para vocês. Fica à vontade. Eu sou muito falador, né? Eu anotei algumas coisas aqui. Oh, meu Deus, olha como eu estou tão bem. E que agora eu já não sei, é a idade. Bom, gente, vamos. O Adriano, Oi. eu falei algumas coisas aqui de muita importância do meu ponto de vista. Sim, Primeiro, um problema chamado estrutura familiar. sim, E com toda a estrutura que você pode ter, você sabe que geralmente vamos chamar, o termo não é apropriado, mas acaba sendo a vítima, porque os outros se pegam aquele que foi cuidar, que é o mais se dedicou, e cada um vai se afastando gradativamente. Pelo menos é uma experiência que eu tenho visto, a gente vê muito isso, eu estou vivendo isso aqui em casa, entende? Porque, aproveitando, inclusive, nesse período de pandemia, né? A boa desculpa é de que não posso ir, porque eu não posso sair de casa. Então, foi indo, foi deixando, foi largando, está todo mundo olhando e concordando, mas é uma verdade. Aproveitou-se disso e deixou-se por conta de aquele que tinha que ficar perto. E o negócio ficou muito fácil. E depois, quando você começa a reclamar, é aquele Deus nos acuda, né? Aliás, o Deus nos acuda me parece ser o que começa quando você tem o diagnóstico da demência. Porque é muito difícil. Eu sou médico e, com tudo isso, eu vou dizer uma coisa. Foi difícil eu acreditar que a minha mulher estava demenciando. Sabe que eu só consegui do dia que ela me deu um tapa na cara, porque ela se recusava a ir comigo a um churrasco. E eu disse, vai tomar banho, vai. No momento que eu comecei a teimar, nesse momento eu disse, não é possível. Porque ela trabalhava comigo, era minha instrumentadora durante muitos anos. Então, estou contando um pouquinho também da minha história, viu, Adriano? sim. E a realidade é séria. E existe um outro fator aí também, que eu tenho duas, quer dizer, tenho minha ex-mulher, que eu me dou bem com ela, etc. e tal, ela tem Parkinson, mas também com a idade já está meio... Eu acho que está entrando também numa fase demencial. E houve os filhos que nós temos em comum que quiseram, numa época, interná-la numa entidade, e eu fui um dos que fui contra. Aí eu realmente entendo uma coisa, quer dizer, eu não pude ir, eles acabaram concordando comigo, e eu acho que para mim batia muito uma coisa chamada culpa, né? Porque quando eu me separei dela, nós continuamos amigos, etc. Mas, sabe, me bateu a culpa. Bom, eu vou então, não sei, alguma coisa que de dentro da gente que é difícil até explicar, porque bate realmente, então, nessa circunstância, uma culpa. Essa culpa pode bater com aquilo que você disse bem, filhos, estruturas mal resolvidas. No meu caso, uma estrutura mal resolvida em relação à minha primeira esposa. E agora, mal resolvido por parte dos filhos em relação à minha atual esposa, que já tem mais de 50 anos, que nós vivemos juntos. Então, eu achei muito boa a colocação que você fez, de uma maneira muito simples, e realmente você bateu assim
em pontos muito que eu senti, item por item que você foi dizendo. Afora um problema que se chama herança, né? Que é uma coisa que, infelizmente, existe. E principalmente quando você tem o antes e o depois, né? No caso específico. Eu tomei uma devida providência. Eu montei 2 esquemas, um em relação aos meus ex-filhos, que eu tenho com a minha ex, e fiz um esquema, quer dizer, para os filhos da minha atual mulher. Então, eu montei isso porque eu pretendo, ao máximo, evitar briga, evitar disputas por herança, porque, sabe, como ainda, eu sinto que isso vai trazer uma situação, que nós somos apenas um objeto. Quer dizer, ela um objeto e eu um objeto de outro lado. Desculpa, eu falei demais. Está com a palavra, Adriano. Mas essa é a ideia mesmo, que a gente possa se colocar. Na verdade, o que me causa espécie é exatamente isso, porque eu creio que as pessoas deveriam fazer não somente um testamento antecipado, né, com muita clareza, quando elas estão lúcidas, não somente um testamento, mas como as diretivas antecipadas de vida, né, que é outra situação que gera muito conflito. Pacientes que chegam em fase avançada de demência e que uma filha quer fazer gastrostomia e a outra é contra, quando a gente sabe que a gastrostomia não traz qualidade de vida, só prolonga uma finitude que deveria acontecer pelo tipo de doença. Então, além de dinheiro, tem outras questões também. Então, é muito importante que a gente faça com antecedência essas diretrizes antecipadas de vida para dizer, olha, eu quero assim, não quero assado, não quero ser entubado, não quero fazer gastrostomia, não quero ir para o hospital, quero morrer em casa. Né? Então, isso ajuda bastante. E assim como também os bens, né? Porque é uma briga infinita. Tem horas que eu penso assim, meu Deus, eu deveria ter feito direito e não medicina, porque são situações tão brabas que me chegam, né? Agora mesmo tem um sobrinho que está querendo tomar o dinheiro da tia, a tia está viva, numa demência leve, né? Eu tive que dar um atestado que ela está lúcida, apta para tomar conta dos seus bens, mas eles aí tiram e ela levam para outro médico, o médico não está sabendo da história, dá um atestado que ela está com demência, pronto. Lá se vai o sobrinho que quer o dinheiro e a curatela. Então, esse é um grande desafio. As famílias estão vivendo de decepção entre irmãos, de brigas entre irmãos, briga entre sobrinhos quando o paciente é solteiro ou solteira, né? Então, quando eu vejo um paciente que vinha para mim com frequência sozinho, solteira, né? Como a gente chama aqui na Bahia, moça velha. Não sei como é que chama aí no Rio, a gente chama de moça velha. Depois eu conto a história de moça velha para vocês. E aí, um sobrinho que nunca veio à consulta começa a se aproximar. O paciente começa um quadro demencial, e aí o sobrinho começa a tomar, ia levar de carro, ia se oferecer. Eu digo, olha, nesse mato tem coelho. Que interesse é esse? Nunca apareceu, nunca teve nada, nunca foi participativo. Né? E não dá outra. Passa um pouquinho, eles tiram a paciente de mim, levam outro médico, conseguem a curatela, e aquela paciente não tem a sua vontade de ser cuidada pelo médico que ela escolheu quando ela estava com autonomia. Então, eu acho que isso é o grande aviltamento dos nossos pacientes com demência. O paciente, quando demencia, ele precisa ser respeitado nas suas crenças, na sua historicidade, na cultura em que ele foi criado, né? Com os valores que ele foi criado. Então, muitas vezes, não é nem a família, é o cuidador,
Eu me lembro, minha mãe, eu sou filho de uma paciente que teve demência durante 12 anos. Eu mudava de cuidador de minha mãe assim com uma frequência estúpida. Uma das cuidadoras, nós somos muito católicos, muito religiosos, então minha mãe também e eu também. Nós estávamos indo para a missa com uma cuidadora que tinha recém-entrado. Quando ela foi entrando na igreja, ela botou a mão assim: aqui eu não entro. Eu digo: minha filha, qual foi o problema? Aqui é uma igreja. Não, aqui eu não posso entrar. Aí botou a mão assim. Eu disse: então, meu amor, você daqui mesmo, pegue sua reta, vá para a tua casa. E muito obrigado, tchau e bênção. Né? Então, muitas vezes é o choque cultural com as cuidadoras, que são evangélicas, e a paciente é católica e vice-versa, e não entende que aquela cultura, aquela espiritualidade dela tem que ser preservada, né? Estimulada. A espiritualidade tem um papel importantíssimo no paciente com demência, né? Ele precisa se conectar com a sua religião de origem. Ele não pode ser evangélico e, de repente, a cuidadora católica bota ela para rezar o terço. Isso vai entrar em choque com a cultura, com a crença, com o cabedal de crenças que ela tem, né? O paciente nunca usou batom na vida. Quando chega lá no consultório, está ela toda maquiada de batom. Isso não é a cultura da paciente. Então, a regra número 1, respeite as vontades prévias, a cultura prévia, a crença prévia, os valores prévios, né? Porque isso é terapêutico. Burlar isso, driblar isso, é tóxico para o paciente, seja família, seja cuidador, né? Então, esse é um desafio para nós que trabalhamos com paciente com demência, que é tentar que essa família entenda isso. A Abras tem um grande papel nesse sentido, não é? Porque numa consulta, mesmo que demore 1 hora e meia com meus pacientes, você não dá conta de toda a angústia da família, de todas as perguntas da família. Diz: olha, faz o seguinte, assiste as lives da Abras, na revisão, o que sobrou, você me pergunta. Aí vai para a revisão, você assistiu? Ah, não pude, não tive tempo. Aí vai ficar a vida toda com a mesma pergunta. Por que ela me conta várias vezes a mesma coisa? Poxa, assista a live. Por que ela, 5h30 da tarde, começa a ficar mais confusa? Assista a live. E eu fico brincando: olha, se não assistir a live, eu dobro o preço da próxima consulta. Não é possível. A Abras tem um papel fundamental nessa história. Você assistir um indivíduo, um familiar, um cuidador que assista às lives da Abras, ele se forma em pós-graduado de cuidado. Não é? É. Porque A Patrícia, eu vou interromper o seu minutinho, a Patrícia está ali levantando o dedinho. Pode perguntar, Patrícia. Boa noite. É o seguinte, o senhor colocou a respeito, eu não sei se eu entendi certo, né? A respeito de situações, né, muito fortes, emocionais, antigas, elas podem ter relação com a doença. Eu já li algumas matérias de que o paciente, quando ele começa a desenvolver, é como se ele, não sei se inconsciente é correto falar, estivesse querendo sair, né, daquilo ali para não atuar naquela situação ruim, né, vamos dizer assim. Isso pode ser também de questões emocionais antigas, da história dele de vida? Uhum. Essa é uma pergunta. A outra é a seguinte: baseado nessas questões que eu leio, eu tenho evitado que meu pai saiba, que no caso é a pessoa que a gente descobriu portadora de Alzheimer no ano passado, em setembro, com a expectativa, segundo o geriatra, de que a doença tenha começado há uns 4, 5 anos. Eu tenho tentado evitar que notícias ruins cheguem até ele. E quando o senhor falou de conflitos em família,
Eu tenho essa questão. Meu pai agravou, percebi que meu pai agravou quando a gente perdeu a minha irmã caçula para a Delta, né, para a Covid, em abril do ano passado, né, e era uma filha que ele tinha muita ligação, agravou. E aí, o que acontece? Além de eu ter questão com a irmã que ficou, também dessa questão financeira e tal, eu agora estou com um problema sério, que a família do meu pai era a que mais tinha afinidade, é que eu me imaginava idosa, morando com eles em Minas. Só que, como eles só falam por telefone, eles têm uma outra visão da doença, porque o assunto que ele tem, ele desenvolve bem. É uma pessoa extremamente inteligente. Eu fui alertada por todos os profissionais que nos cercam de que eu estava com um paciente extremamente difícil, talvez o pior de lidar. Então, ele desenvolve muito bem a conversa por telefone e, obviamente, ele tem, com a reserva que ele tem, ele conversa muito bem. Não coloca coisas atuais, né? E desenvolve com eles tudo que já passou, tudo que já foi. E aí eles começaram com uma, vamos chamar de implicância, mas é um termo fofo, porque não é só isso. E aí me driblaram há pouco menos de um mês, ainda não tem um mês, me driblaram covardemente, eu não vou aqui entrar, né, nos pormenores, de modo que eu estava em consulta com um gastro, que obviamente, como filha cuidadora, eu já estou desenvolvendo, né, uma série de questões de saúde, e ligaram para minha mãe, sem contar para minha mãe passou inocentemente o telefone para o meu pai e contaram que o irmão dele, do meio, tinha falecido. E a partir daí, no dia, ele abstraiu essa informação. Eu vim desesperada pela rua, porque eu fiquei continuamente ligando para minha mãe e não conseguia, porque o telefone estava ocupado. Quando eu cheguei, eu falei vou encontrar meu pai estrangulando a minha mãe para ela abrir o portão, que ele não aceita, né? Ele diz para a família que ele está em cárcere, que ele não pode sair. E acabei de comprar um celular de toda a pressão que fizeram para ele, mas aí tem que botar senha, ele não aceita, diz que vai sair para comprar outro, enfim. Então, eu estou nessa fase da doença, né? Joga remédio fora, tem feito convulsão, aí a gente está tendo que ter uma atenção mais criteriosa, não aceita cuidador, enfim. E até pressionada pelos médicos do plano de saúde, na última convulsão, que foi no início de setembro, eu fui, de que não existe isso do paciente não querer cuidador. Só que o entendimento do contexto é bem mais complicado, né? Enfim, e aí contaram para ele, ele abstraiu a informação naquele dia, foi uma terça-feira, dia que eles têm atividade, ele, no caso, já está com fono e a estimulação cognitiva. Ele não gosta de ir, porque ele diz que não precisa, e foi feliz como se nada tivesse acontecido. Ainda puxei uma conversa para ver se ele me contava e tudo, abstraiu por uns dias. Mas aí o irmão mais velho ficou insistentemente ligando e tocando no assunto, até que, vamos dizer, a ficha caiu, né? E aí começaram alguns problemas que eu atribuí, e os médicos, tanto geriátrica neuro, com a ressonância para ver se ele tem hematomas subdurais, né, que ressangram, o sangramento já tinha sido absorvido, a gente fez a ressonância e estava tudo ok. Então, perda de urina, prostração, uma outra coisa que até sonolência, enfim, descartado tudo, a conclusão que chegou é de que essa notícia deu uma acelerada no processo da doença. Eu queria saber o que o senhor me diz a respeito, se o senhor pode, assim, baseado nisso que eu estou falando, confirmar ou não. Não sei. Em primeiro lugar, obrigado pelas perguntas, ótimas perguntas. Sim, eu tenho 40 anos de experiência com pacientes com demência e eu nunca vi um paciente com demência que não tenha eclodido a demência num contexto de um evento adverso de vida, né? Ou eclodido ou agravado. Então, sim, eu concordo com você. Essa perda de sua irmã precipitou a piora do quadro. A pandemia foi o grande piparote de demências que iriam aparecer 2, 3 anos depois, que eclodiram com a solidão, com a perda de socialização. E os eventos adversos de vida, sim, também são extremamente importantes. Notícias difíceis devem ser evitadas ou, quando necessárias, se o paciente pergunta,
e você precisa validar como cuidadora, você deve dizer com calma, aos poucos, preparando. Nunca dizer à noite, que é quando você tem menos neurotransmissor. Sempre dar notícias difíceis ao meio-dia, quando o sol está a pino, que nessa hora os neurotransmissores estão no coeficiente máximo. Não é? E começando, o gato subiu no telhado. Né? O gato caiu do telhado. Então, tem que ser uma coisa bem preparada. Mas isso quando necessário. Né? Porque, muitas vezes, o paciente sabe da situação da perda e não registra. Né? Alguns pacientes chegam na consulta com 80 e tantos anos, eu tenho que ir embora. Por quê? Mamãe está me esperando em casa. Então, ela está nesse contexto da mãe. Né? A mãe está viva. E você não pode negar. Não, sua mãe já morreu. Não. Tá bom, vá para sua casa, vai ver sua mãe. Manda um abraço para ela. Né? Então, essa questão é muito importante. Então, eu não sei se eu respondi, mas eu creio que sim. Né? Essas notícias difíceis devem ser evitadas, mas quando necessárias, quando é importante o paciente saber, ou quando ele pergunta. Eu me lembro de uma paciente com demência vascular, que ela estava na cama já, e ela era cuidada pela filha dela, né? Dona Dalma. A Dalma morreu, a mãe ficou, e o irmão não queria que eu contasse a ela. Mas toda vez que eu ia lá, ela me pegava pelo pescoço. Doutor Adriano, traga a Dalma, traga a Dalma. Me pegava assim, e eu dizia, tá bom, a Dalma está viajando, está em São Paulo. Eu fazendo o que o cara queria, porque eu não era isso que eu queria. Quando chegou um dia, quando eu não aguentei mais, ela me dizia, traga a Dalma, traga a Dalma. Eu cheguei, botei ela na cadeira de roda, levei até o santuário dela, ela tinha um nicho com os santos dela, e eu devagarzinho, com muito amor, muito carinho, disse, olha, Dalma faleceu, o Papai do Céu levou ela. Ela ouviu, vamos rezar uma Ave Maria por ela, rezamos juntos. Perguntei, você quer que seu filho mande celebrar uma missa pela alma dela? Quero. Né? Ele celebrou. No início ele ficou chateado comigo que eu contei. Depois ele viu que toda a ansiedade da mãe, de meses, traga Dalma, ela passou a ficar tranquila. Né? Ficou triste, obviamente, mas ela ficou tranquila, ela parou daquela ansiedade. Como é que você tem uma pessoa que cuida de você há anos, some essa pessoa e ela não tem direito, mesmo com demência, de saber a verdade? Então, é o que eu digo para vocês, existem casos e casos, a gente tem que avaliar cada caso, porque não existem pessoas iguais. Idosos não são mico-leão, demenciados também não são mico-leão, que é tudo igual. Né? Cada um tem uma história, cada um tem um cabedal cultural, moral, religioso. Então, a depender do... Por exemplo, essa era uma paciente extremamente religiosa. Então, eu sabia que, pelo link da religião, eu conseguiria que ela acalmasse o coração dela. Ela nunca mais esqueceu que a filha tinha morrido, mas parou a ansiedade. Né? Parou a ansiedade. O que eu queria na época era me calçar com os profissionais de como fazer isso. Só que nem isso me permitiram. Aí é que onde entra, eu não sei se é exclusivo de algumas pessoas ou se a maioria passa por isso, porque eu cheguei a julgar pessoas que eu via que estava tirando aquele ente com demência do convívio dos familiares, mas hoje eu vejo que muito provavelmente era esse tipo de situação, e aí você fica com outro problema, né? Porque você vai trabalhar também com a questão emocional se você tirar ele do convívio. Na verdade, a gente só se fala por telefone porque estão em Minas, e como meu pai tem feito convulsões, eu não me sinto mais confortável de viajar para lá, porque é uma cidade que não tem o menor recurso. Ele teria morrido se ele tivesse tido uma convulsão lá. Então, assim, fica complicado porque as pessoas não conseguem chegar nessa situação que ele está. Eu relato, eu já enviei laudos. Então, assim, eu não consegui trabalhar essa informação
para ele, né, de me calçar com os médicos da melhor forma, como o senhor está colocando agora. Agora eu sei mais ou menos como lidar, mas eu fico naquela, eu tiro esse contato, evito esse contato, ou deixo ficar essa surpresa, porque para mim ficou claro, e os médicos, né, os profissionais confirmaram de que ele teve uma queda muito grande, ele estava com incontinência, ele não tinha, né? Agora está relutando para usar a cuequinha descartável e tudo, mas, né, a gente vai seguindo assim. Ele teve um déficit muito grande, né? A cada situação, a doença dele começou provavelmente com o alcoolismo. Ele tomava, em média, 3 garrafas de vinho por dia. E aí casa mais ou menos esse excesso, esse declínio, com o que o médico fez de previsão, né, de 4, 5 anos. E aí, a pandemia, nem acredito que tenha sido o pior, né? Mas, no caso, a perda da minha irmã, que aí foi em abril do ano passado. Em setembro, por coincidência, acabou vindo o diagnóstico, mas eu intuitivamente já vinha percebendo, né, aquela coisa que eu até li, acho que foi até hoje, né? É coisa é coisa de velho, é ranzinza, é teimoso, né? Não associam a uma doença que precisa ser tratada, acompanhada, enfim. Mas eu já senti alguma coisa meio que intuitivamente, não de conhecimento, acho que era meio que na sensibilidade mesmo. Mas é isso, eu fico grata com a sua explicação, ajudou bastante. Ok. Outra pergunta que eu vi aqui no chat foi: quando a paciente que cuida não é tão valorizada quanto um outro filho, que não dá a menor importância, mas a mãe ou o pai acabam falando bem do outro, etc. Normalmente, quem cuida se desgasta muito. Então, é uma pessoa que acaba sendo o boi de piranha, porque, na verdade, o filhinho que não cuida tem um referencial legal. Mas quem cuida, quem está ali no dia a dia, e é normal o cuidador se exasperar e perder a paciência, é normal. Eu não sei, eu acho que se o paciente tem uma preferência, e essa preferência é antiga, eu acho que o cuidador deve se blindar um pouco, sabe? Olha, eu estou cuidando a despeito de não ser tão amado ou amada quanto esse que minha mãe expressa ou meu pai expressa. É se blindar. Eu acho que amar é uma decisão, mais do que um sentimento, né? Se você está cuidando, decida amar, a despeito de não ser reconhecida, a despeito de não ser valorizada. Você tomou uma decisão. Ela é decisão intelectual. Eu costumo dizer que amor não é sentimento. Amor é uma decisão. Eu decido cuidar da minha mãe, né? Eu decidi cuidar da minha mãe, então eu vou segurar o reggae. Minha irmã cuidou de minha mãe muito mais do que eu, que sou médico. Minha irmã morava com ela, né? Mas minha mãe preferia a mim. Adriano César era o reizinho, que só cuidava dela no domingo, quando ela passava lá em casa. E Maria Alice, que pegava, minha irmã, que pegava o bonde todo dia, ela não era tão valorizada. Então, o filhinho aqui, nesse caso, você colocou, eu sou o protagonista dessa história. É difícil para ela, para minha irmã. Mas ela continuou amando, ela continuou decidindo. É você decidir. Olha, sabe aquela música? Eu não presto, mas eu te amo, entendeu? Você não presta, mas eu te amo. Eu te amo, pronto. Amor, quando você decide amar, não importa o que o outro faça, né? Tem que ser um amor apesar de. E ser cuidador familiar precisa amar. Senão, não aguenta. Senão, não aguenta. É uma tarefa hercúlea, principalmente quando tem esses rompantes. Principalmente para você, que seu pai tem uma reserva cognitiva alta. Então, para a família de Minas, ele passa sem demência, né? No dia a dia você percebe, mas eles no telefonema não percebem. Então, eles vão contrapor. Não sei como eles ainda não tomaram a decisão de levar seu pai para lá, para poder cuidar, porque você não está cuidando bem. Está dizendo que o seu pai está com demência e ele fala tão bem com eles. Já tomaram essa decisão.
Pois E é. aí foi o estopim para que eu entrasse com o processo. Eu mandei a documentação no final da semana passada. Eu enrolei bastante, 1 ano, É. porque ele já perdeu um pouquinho a É noção para de proteger tempo, ele, para o proteger bom ele. senso. Isso aí. E vai tirar ele daqui para uma cidade pequena, né? Sem o referencial médico que ele já tem, não tem sentido. Então, nessa hora, a interdição é importante. Eu queria só completar para a Patrícia. Você é Patrícia Lopes, né? É. Então, eu depois converso com você, como eu tenho, às vezes, a gente tem batido um papo sobre a questão de aceitar o cuidador. A minha mãe não aceitava de jeito nenhum. E ela fazia, se era magro, ela chamava de lá vem esqueleto. Se era gorda, lá vem a baleia. Então, todo mundo ela botava defeito. Mas a gente tem dicas da Abraz que funcionam bastante. Aí eu vou passar para você. Mas, diferente do que o doutor Adriano comentou, cada caso é um caso. Eu nunca contei para minha mãe que a minha irmã faleceu. Eu estava tão sofrida com a perda da minha irmã, e nós três éramos muito unidas, que eu tinha medo de perder a minha mãe também, no mesmo momento. E aí, quando ela confundia, eu era as duas. Então, foi um jeito que eu encontrei Ai, que bom. de driblar a situação. Então, eu era Eliana e era Marilane também. Né? E quando tinha alguma amiga do meu lado, ela atribuía que era eu, ela, mamãe, e essa minha amiga era minha irmã, entendeu? E tinha Aham. uma passagem bem engraçada, que nós tivemos uma médica aqui, francesa, se tornou muito nossa amiga. Ela passou 1 ano aqui, fazendo estágio no grupo de apoio nosso. Então, foi assim, é uma pessoa muito querida nossa, a Aparecida conhece, e ela ia visitar a minha mãe comigo na instituição. Quando a minha irmã faleceu, a minha mãe teve que vir do interior para cá, por conta da doença da minha irmã. A minha irmã faleceu 12 anos antes da mamãe. E a mamãe, quando via a Laura era uma mulher de olho azul, branca, bem clara, né, e alta. Nada a ver comigo, com minha irmã, 1,5 m, moreninhas e tal. Então, ela olhava para a Laura, eu olhava para mim, olhava para a Laura, olhava para mim. Como quem diz, quem é ela? Mas ela aceitou o carinho da Laura, e a Laura ia para lá e dava alimento. Então, isso foi muito interessante. E assim eu consegui conduzir a situação por 12 anos. Não contei, eu tinha muito medo de perdê-la, porque ela ia sofrer com a morte da minha irmã, e assim eu consegui resolver, entendeu? Mas eu queria fazer uma pergunta para o doutor Adriano, que me fizeram pelo celular aqui. Como conduzir uma situação, doutor Adriano, que a família não acredita que o pai tenha demência, porque ele sempre foi uma pessoa difícil, foi ruim para a esposa, foi ruim para os filhos, e agora eles não acreditam que ele tenha demência, que ele é exatamente aquilo que ele foi no passado, e eles não aceitam que seja uma demência. É ruindade dele. Como ajudar essa família? Complicado. Complicado, porque, veja bem, como você vai ter compaixão de quem lhe marcou, quem feriu a mãe, né? É Sim. difícil, muito difícil. Até porque, se eles admitirem que têm demência, eles vão ter que cuidar. E eles não querem cuidar de quem não cuidou deles, ou quem mal cuidou deles, né? Então, eu escuto isso às vezes. Olha, minha mãe nunca olhou para mim. Ela só pensava no meu irmão. Eu nunca fui vista por minha mãe. Agora, meu irmão está morando na Austrália e eu que estou cuidando da minha mãe. Eu confesso, eu não tenho paciência, porque ela não tinha paciência comigo. Ela não me olhava, ela não me escutava. É um desafio. Não sei, às vezes a gente conversa com a filha, olha, não vá na razão, você está cheia de razão para não ter cuidado com sua mãe. Troque aí a razão,
mexe no seletor aí, troca a razão pela compaixão. Pensa que você está cuidando de uma pessoa ferida por uma doença que vai ter seu fim, que vai ter sua terminalidade, e que você pode fazer um exercício de compaixão, né? Eu fico pensando na irmã Dulce, né? Eu trabalhei com a irmã Dulce aqui em Salvador um tempão, e eu vi a irmã Dulce se agarrando com leprosos, tuberculosos, acabou tendo tuberculose. Eu também tive tuberculose quando trabalhei lá, porque lá era assim a escória da sociedade. Ela acolhia com amor, com carinho. Ela não tinha noção quem eram aquelas pessoas, mas ela tinha compaixão por elas, né? A irmã Dulce, para mim, é um grande exemplo, como Madre Teresa também, né? Pessoas que não são movidas pela razão. A pessoa que tem o paciente, a pessoa que tem muita razão, ela não consegue, se ela não se abstrair da razão. Você vai dizer, isso é muito fácil falar. Eu sei que é muito fácil. Nem todo mundo é irmã Dulce, nem todo mundo é irmã Dulce. Mas é o possível, não é? É o possível. E se você não pode cuidar, se você não consegue superar com terapia, com a espiritualidade, com a compaixão, não cuide. Delegue o cuidado. Delegue o cuidado. Contrate um bom cuidador ou uma boa instituição de longa permanência e se abstraia, porque não vai dar certo. Vai ter uma vendetta aí, vai ter uma vingança em algum momento. E o cuidado não vai ser legal. A gente tenta falar exatamente dessa forma. Eu solicitei que fizessem terapia, porque o sofrimento dos filhos são 3 homens, se eu não me engano, ou 3 mulheres, são por aí. E a dificuldade que eles têm é grande, o sofrimento é deles, foi deles, né? Então, a gente tenta ajudar, mas é bem complexo, né? Vamos lá, mais alguma, gente? Vamos lá. Posso soltar outra? Pode. O que o senhor acha do tratamento com cannabis? O canabidiol é uma parte da cannabis sativa, né, que tem sido usado no mundo inteiro para epilepsia, porque tem estudos com o canabidiol em alguns tipos de epilepsia em criança. Com demência, especialmente com a doença de Alzheimer, com a demência da doença de Alzheimer, não tem nenhum estudo. Todo o uso do canabidiol é absolutamente Tentativas? empírico. Tentativa, não para reverter demência. Isso é balela, não caia nessa. A internet está cheia de gente dizendo que a paciente não lembrava e agora está lembrando tudo. Esqueça isso. Eu Esqueça. tenho uma amiga com um relato de que a mãe está muito bem fazendo, né, o tratamento, mas eu perguntei porque a gente está com um geriatra que ele trabalha com a terapia, né, canabidiol, mas ele disse que para o meu pai, inclusive eu vi matérias sobre dores crônicas, eu sofro de enxaqueca desde os 12 anos, estou com 48, e ele disse que tanto para mim quanto para o meu pai não é indicado. Ele faz, pelo que eu soube, ele ministra para demência, né, especificamente para Alzheimer, mas ele disse que para o caso do meu pai não se encaixa e para o meu também não. Eu acho que ele deve ser bem criterioso para ministrar. Eu tenho utilizado em pacientes com distúrbio de comportamento, empiricamente, num acordo com a família, de que não tem estudo, que ela aceita, até existe agora um consentimento informado, porque a pressão da sociedade é muito grande, né? Então, o médico é instável. Então, eu tenho feito uma experiência também com pacientes. Eu confesso que em alguns pacientes com distúrbio de comportamento, eu percebi alguma melhora, com até redução dos antipsicóticos, mas não com todos, né? É sempre algo empírico e nunca gosto de usar os óleos, eu gosto de usar
um canabidiol da indústria farmacêutica mesmo, porque o óleo eu não sei se tem herbicida, se tem agrotóxico, se tem THC, que é a parte recreativa da maconha. Então, é ainda muito incipiente. Eu sei que estão existindo estudos em fase 3 com canabidiol. Eu tive agora num congresso em Viena de psicofarmacologia e eu vi estudos ainda que não são conclusivos. E eles devem sair alguma coisa nos próximos anos. Mas são estudos com cannabis para ansiedade, para depressão, e não vi nenhum com demência lá, nesse congresso, que não é um congresso muito para demência, ele é mais para depressão e ansiedade e psicose. Para psicose, vi alguma coisa para esquizofrenia, mas tudo estudo de fase 3 ainda, que é um estudo que não foi ainda liberado pelas agências regulatórias. Fico grata pela sua resposta, doutor. Eu na verdade, procurei, não foi nem porque, às vezes, fica parecendo que é um modismo, né? Mas é aquilo que você já deve saber bem, que a gente fica buscando, né? Nós buscamos alguma coisa que traga um retorno mais efetivo do que temos até hoje, né? E eu estou tentando tudo, né? Até esse médico, ele tem prestado bastante assistência, né? Se tornou o geriatra dos meus pais, e eu também já comecei a fazer com ele um preventivo, e descobri que estava com depressão, nem sabia, nem sonhava que estava, enfim. Então, assim, seria uma tentativa. Ele me deu ele falou que meus pais estão com, ele chama de tratamento ouro, de acordo com a medicina mundial, porque eles já vinham fazendo estimulação cognitiva antes mesmo de qualquer diagnóstico. E ele indicou que faltaria, se eu pudesse, colocá-los alguma coisa ligada às artes, e eu disse para ele também que eu tinha vontade, que eu li também a respeito, de ter um animal de estimação, que eu não sei se vocês repararam, quem eu de vez em quando sacudo aqui com chinelo na mão, porque ainda é um bebê. Mas foi muito satisfatório, né? A questão do animalzinho. Tem aquela coisa do risco, né? De queda e tal, mas eu estou sempre monitorando. Mas é isso, eu fico grata com as suas respostas. Okay. Mais alguma pergunta, gente? Olá? Tem muita gente, nós somos... Aliás, eu gostaria que vocês assinassem no chat, tá? Por favor, assina aqui a presença, Abraço Rio de Janeiro, doutor Adriano também. E, assim, somos 25 hoje, se eu não me engano, não é isso, Felipe? Acho que somos 25, somos 25 participantes, ótimo, ótima participação, muito bom. Mais alguém, gente? Estamos com muita gente aqui que eu não conheço, Adriana não, Gilda, Tânia, todo mundo está com... Podem abrir os microfones, podem abrir as câmeras também para a gente fotografar aí. Olá, tem gente que está... Boa noite. Boa noite. Boa noite. Isso, abre todo mundo. Por favor, batem as fotos aí, manda para a gente. Não pode fazer isso. Tem que desligar o microfone. Tem alguém brigando com o cachorro? Tem a minha mãe. Desculpa, Ah, eu estava atenta aí. Uhum. Então, eu estou vendo muita gente aqui que eu não conheço. Oi, Sônia Regina, nossa amiga está aqui. Sônia está aqui. Agora tem gente, tem Fernanda, tem o Sérgio, tem a Graça Santos, tem muita gente. Jorge, nosso amigo já antigo. Tudo Oi, bem, Eliana, Jorge? Marina da Bahia, filha do Adriano, tudo bom? Marina é filha do doutor Adriano. Cadê Marina? Não estou podendo Mostra abrir, aí que estou com as crianças aqui correndo de um lado para o outro. Mas só para falar que tem uma última pergunta de Fernanda. Ela mora em São Paulo, é uma amiga minha que que está bom. querendo a resposta aí do doutor Adriano. Se puder ler para ele responder. Da Fernanda? Um beijo. Oi, boa noite. Beijo para você, Marina. Vou procurar aqui. Alguém está Obrigada. vendo? Tá bom, beijo. Tá no chat aí. Tá, eu vou procurar aqui, porque eu também não estou vendo.
A Fernanda está aí, ela está aparecendo aí. Não, estou vendo a Fernanda, eu não vi a pergunta. Oi, eu posso fazer aqui, não tem problema. Faça, Fernanda. Fale, Fernanda. Um prazer você estar aqui conosco. Boa noite, obrigada, prazer. Primeiro, vou parabenizar pela conversa, pelos esclarecimentos. Agradecer a Marina pelo convite, né? Ela que eu venho conversando com ela, ela me mandou hoje o convite dessa reunião. E eu coloquei no chat a seguinte pergunta: o que fazer, assim, um conselho, porque eu estou passando um pouco por isso. Quando eu cuido da minha mãe, que já é idosa, tem 80 anos, e o que fazer quando você, tipo, eu estou percebendo uma mudança no comportamento dela, algo pode ser um quadro demencial, mas ela não aceita procurar ajuda. Ela diz que ela não tem nada e que ela não quer ir no médico, que ela não... Enfim, o que eu posso fazer para me cercar disso e conseguir levá-la, assim, para uma avaliação, não sei, um caminho. Obrigada. A paciente, quando o paciente tem recusa, né? Porque ela não sabe que está com essas questões, ela não tem registro dessas. Talvez uma coisa que possa ajudar seja dizer, olha, não, você vai ao médico só para fazer um check-up anual, seus exames anuais, não é para nada, não. Porque se disser que vai para o geriatra, para o neurologista, para ver a questão da demência, vai refutar. Tem que comer pelas beiradas, não pode dar testa. Tem que comer pelas beiradas e tentar fazer o que é necessário. Posso dar uma sugestão? Eu ia falar isso também. Eu tenho uma sugestão para dar também. Eu vou falar, depois você pode falar, Patrícia? Claro, claro. Então, Fernanda, aconteceu isso com algumas pessoas no grupo, numa situação até muito triste, há muitos anos atrás. Eram duas irmãs e uma delas estava carequinha, estava com câncer, e a mãe era enfermeira, uma enfermeira muito bem quista aqui no hospital no Rio, e estava com início de demência. O que a gente aconselhou e deu muito certo? As duas irmãs falaram para a mãe que elas precisavam de companhia para ir ao médico, para ajudar a irmã Maria, vou dizer assim, para ajudar a Maria, pois ela passou aí a todas as consultas, aí o médico conversava, pois é, dona fulana, pois é, a senhora trouxe a sua filha, olha, mas vamos ver, e a senhora está bem? O que a senhora sente? E daí a consulta foi maravilhosa. Que legal. Muito bom. Você agora, Patrícia. Comigo aconteceu mais ou menos isso. O meu pai, para ter uma ideia, meu pai está com 83 anos. A primeira vez que meu pai hospitalizou foi na vida dele inteira, foi em janeiro. Ele ainda não tinha completado os 83, mas completou em março. O que aconteceu? No ano passado, a minha mãe teve uma indicação do endócrino, ela é diabética, de ir ao neurologista. Eu aproveitei, vamos dar um passeio, eu marquei para os dois, e aí, uma vez ali, né, aí, obviamente, o médico tem um trato, né, o geriatra neurologista, ele tem um trato especial, né, ainda mais se ele já for alertado de que a situação é mais ou menos aquela, e aí a coisa fluiu. A continuidade foi um pouquinho na marra e um pouquinho as questões de saúde mesmo, que no final eles acabam entendendo o que realmente acontece, né? É isso que é interessante na Abras. Você tem uma dificuldade com o seu paciente, e aí uma roda de conversa como essa nossa aqui, surge uma ideia aqui, outra acolá, e aí, sabe, você vai testando as ideias, você vai tendo sucesso, você vai criando suas próprias ideias, suas estratégias com o paciente, você vai compartilhando, né, pérolas que os médicos às vezes não sabem, que a terapeuta ocupacional não sabe, que a roda de conversa na Abras consegue fazer. Com certeza. Ao longo dos anos que a gente vai participando na Abras, como nós temos dicas, ideias, e a gente vai armazenando. Eu sempre brinco que a gente tem um caderninho, né? Que a gente guarda tudo isso,
essa riqueza de informações, de troca, que pode ajudar um ao outro. Amanhã a gente se fala, eu vou te contar as dicas que eu fazia com a minha mãe para poder ela aceitar a cuidadora. Mas eu queria dizer também para vocês que está aqui o nosso Augusto Alves, nosso querido Agostinho, está a nossa Oi. querida Ana Cristina também, a nossa psicóloga do grupo, a Ana também está aqui. Eu falei que a live que era com o senhor hoje, ela veio aqui, está aqui. Então, assim, alguém mais pode falar? Nós estamos nos últimos minutos, não é? Tá bom? Ana, quer Tá dar uma bom. palavrinha, Ana? Liga seu som. Ana Cristina? Eu tenho que sair para atender o telefonema, tá? Ah, tá Boa ok. noite, muito obrigado, foi ótimo, viu? Adriano, Boa noite, parabéns. doutor Benjamin. Muito obrigada pela presença. Mais alguém quer Obrigado, falar alguma Benjamin. coisa? Ana? Oi, desculpa, eu não estava conseguindo aqui. Quero dar os parabéns, foi ótimo, né? Prazer em conhecê-lo, Adriano. Eu não sabia que... Eu entrei um pouco atrasada porque estou atendendo, e agora estou no intervalo aqui. Queria dar os parabéns e, como vocês colocaram, uma pena as pessoas não estarem aqui, porque informações extremamente importantes. Essa troca do grupo, gostei quando você chamou de roda de conversa. Bacana isso, né? É uma troca sempre. Parabéns. Isso. E eu gostaria de convidar a todos, no sábado, a gente tem um grupo de apoio, especialmente para familiares. Só familiares ali. Esse grupo a gente não grava, a gente não expõe nas redes sociais, porque é somente entre nós. E ali a gente chora, a gente brinca, a gente dá a cabeçada, faz tudo, doutor Adriano, é uma maravilha. Entendeu? A gente tem aqui também. É, A gente chama de grupo sábado às 9. emocional. Isso, é sábado às 9 da manhã. Eu disponibilizei o telefone ali meu, quem precisar, a Fernanda, que falou também aí, fica à vontade, tuas ordens, é só entrar em contato, tá bom? Eliana, desculpa, que horas você vai começar? Sábado é 10, sábado 10, é 10, ok. né? Ok, Isso. confirmar. É online? Online, É online. online. Ah, ótimo. É online, é online. Então, eu já estou colocando. Alguma pergunta, Jorge? Jorge Melodia? Bora aí, Jorge. Não? Mais alguém, gente? Parabéns por tudo. Oi? Parabéns por essa live maravilhosa. Márcia Bueno, meu obrigada. amor. Vocês estão de Obrigada, parabéns. Professor Adriano Gordilho, parabéns, hein? Obrigada, Olha só, Márcia, obrigada. eu também estou muito saudade, feliz. meu amor. Oi? Parabéns, que saudade de vocês. Parabéns, hein? Ei, que prazer estar escutando tantas pessoas importantes que são fundamentais para o nosso estudo dessa doença. Verdade. A minha loura linda já está com esse Alzheimer há alguns anos. Cuidamos bastante dela e hoje ela está aqui firme, já não conversa mais. É lógico, mas já tem o mutismo, que é exatamente ter parado de falar. E, de qualquer maneira, nós ficamos muito felizes de estar todo dia com ela, de dar beijinhos nela, de abraçá-la, nem tanto, porque não dá muito para abraçá-la, mas dá para dar muito beijinho na testa dela, dá para ficar muita alegria. Então, para nós, é uma coisa muito linda estarmos com uma pessoa demenciada em casa, minha querida e loura linda Teresa, que nós todos amamos de muita paixão e continuamos aqui torcendo sempre por todas as coisas boas que forem acontecendo. Muito obrigado.
Obrigada, Augusto. Uma boa noite. E alguém... Não tem nem como a gente tirar foto. Aí alguém pode tirar aí para mim, gente? Porque meu celular não está tirando. Alguém pode tentar tirar a foto para mim, por favor? Mas aí a gente tem que parecer, a carinha de todo mundo tem que entrar, porque só tem nome aí, né? Vamos tirar aí, por favor. Patrícia, você consegue? Felipe, Felipe, tira aí para mim, por favor. Entrou o anjo da guarda, Felipe, aí. Apareceu o anjo da guarda, Felipe. Vamos, Felipe. O anjo da guarda, Felipe. Tira a foto aí, Felipe. Conseguiu? Beleza, gente. Muito obrigada, doutor Adriano. Maravilha, foi ótimo. Papo Foi ótimo. gostoso. Muito bom, muito obrigada. Tá? Quiser Ok, Eliana. convidar Eu que o pessoal agradeço para sábado. Agradeço ter conhecido essa turma boa aí, as contribuições, as perguntas bem pertinentes. Eu espero que eu possa ter sido útil. Um grande abraço da Bahia para vocês. Alguém me pediu o telefone, mas eu moro em Salvador. Né? Gratidão, doutor, gratidão a todos. Abraz, Eliana, uma ótima noite para vocês. Foi realmente muito especial, foi muito proveitoso, muito enriquecedor. Aliás, Patrícia, antes que eu me esqueça, na hora que você estava falando com o doutor Adriano sobre o canabidiol, existe uma live no site da Abraz Nacional sobre canabidiol com o doutor Bertolucci, maravilhosa. Não deixa de assistir, entre no site da Abraz Alzheimer. Você vai ficar encantada com a colocação que o doutor Paulo Andei Bertolucci bisbilhotando também... lá, mas está faltando tempo para explorar mais, mas eu vou fazer isso. Sei, porque ele diz exatamente o que o doutor Adriano diz também. Eu também tenho amiga que tem um filho com autismo. Para o filho dela com autismo foi uma maravilha. Mas para paciente com Alzheimer, realmente eu mesmo leiga, eu acredito que não funciona. Uma boa noite para vocês, gente. Fica com Boa Deus. noite. Obrigada. Obrigada pelo acolhimento, parabéns pela aula. Boa noite. Obrigada. Beijos. Beijinho. Beijo. Feliz final de semana. Boa semana. Tchau. Tchau.